Estou gravando. Foi dito que essa vigília nós temos mais uma em junho e nós temos a cruzada em julho. Que essa vigília já é também no projeto da cruzada, que é ganhar almas, né? Eu vou falar uma coisa para vocês e quero explicar. Eu comecei, dia 26 foi que dia? Dia 26, foi segunda? Terça. O Papa Leão 23, o atual Papa da Igreja Católica, ele chama Roberto não sei das quantas, ele é americano. Dia 26 ele escreveu uma encíclica papal. Mas o que Quebrado quer falar de Papa? Eu vou falar para vocês. Um livrinho de 200 páginas. No mesmo dia eu consegui o livro da Sou Prime na Amazon, só que em espanhol, estou lendo nele. Eu leio as encíclicas do Papa por alguns motivos. Primeiro que ele é teólogo. E, tirando a idolatria, ele fala e ele é dos que tem, irmãos, um teólogo. Aqui temos Marcelene, temos Uta, temos irmãos Damares, teólogo. Ele é um dos mais preparados desse mundo. É de uma intelectualidade fora do sério. E por que eu leio os escritos dele? Porque, irmãos, Provérbio 16, 25, vocês conhecem. Há caminhos que ao homem parece direito, certo, mas no fim são caminhos que levam aonde? Vocês sabem esse versículo? A morte. Então, irmãos, esse indivíduo, o Leão 23, eu vi o currículo dele, estudei tudo sobre ele. Os irmãos sabem qual é a porcentagem hoje, atualizado, de católicos e de protestantes no mundo? Os católicos são 1,450 bilhões no mundo. Esse indivíduo, ele é pastor, ele está conduzindo um rebanho. E o que ele diz, o rebanho segue. Ele está conduzindo 1 bilhão, pelo menos 450 bilhões de ovelha. Para onde? Espera aí. Quantos são os protestantes no mundo? Vocês acham que é 500 milhões? Sabe o que significa isso, irmão? No mundo, para cada 2 protestantes, tem 5 católicos. É mais ou menos igual aqui em Mambaí, irmão. Vamos dizer que nós tenhamos 10 mil pessoas aqui em Mambaí. A gente deve ter 2 mil protestantes, 5 mil católicos. É mais ou menos isso aqui. Agora, irmãos, conduzir na mentira, no engano, conduzir para a morte, o cara tem que ser bom. 1,5 bilhão de almas, dizendo para as pessoas: esse caminho é o que te leva. E na verdade este caminho é o que leva. Porque, irmãos, na verdade, o grande adversário do protestantismo é o catolicismo romano. Porque as outras religiões não cristãs, a gente já sabe que é declarado. Mas esses irmãos estão convencendo com a Bíblia na mão
1,5 bilhão de almas para a morte. E até, irmãos, porque tivemos agora um encontro de líderes sábado passado, esteve conosco o nosso doutor em teologia, um deles expedito, e Damares trouxe um comentário lá na reunião dos pastores, que eu vou trazer aqui, não é nada segredo. Irmãos, está acontecendo uma inversão. A gente estava bem assim, simples, pessoas saindo do romanismo. Eu vou falar romanismo vezes católico, tem vários católicos do romanismo para a igreja evangélica, e nós estamos ouvindo aqui e acolá notícias de pessoas saindo da igreja evangélica para a igreja católica. Espera aí. Essas pessoas estão entendendo que o que nós estamos pregando aqui e o que eles estão pregando lá é o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Em Marcos 13, 22, a irmã leu 14, Marcos 13 assim, Jesus diz assim: surgirão falsos, o quê? Quem lembra? Cristos. Surgirão falsos cristos. Irmãos, o Papa ele tem uma coroa escrita Vicarius Filii Dei, quer dizer, eu sou o substituto do Filho de Deus. Eu sou o Cristo, eu sou o representante, o que eu falo é Ele. E falsos profetas, operando sinais e prodígios para o quê? Para enganar. Se possível, quem? Irmãos, estamos vivendo o tempo em que eleitos, pessoas que vêm na igreja evangélica e ouvem nossa pregação sobre salvação, sobre céu, sobre tudo, e ele é convencido que aquele pastor que está levando 1 bilhão para a morte está dizendo a mesma coisa, enganando eleitos, pessoas, trocando daqui para ali. Então, irmãos, eu leio a encíclica do Roberto, Papa Leão XIII, irmão Mauro, pastor Damares. Eu quero gravar isso aí, quero mandar para os teólogos amigos meus essa mensagem, que eu acabei de ler. O homem acabou de fazer, eu estou fazendo uma resenha da encíclica de um Papa, estou fazendo para vocês aqui hoje. Onde fica bem claro, irmão. O nome da encíclica é Magnífica Humanidade. Magnífica Humanitas, magnífica humanidade. A humanidade é magnífica, é linda. Só que ele chama de humanidade, irmãos, é a igreja que ele tem que admirar e cuidar e seguir. O mundo. Nós fazemos uma diferença entre igreja e mundo. Eles têm como ovelhas e igreja o mundo. Aquilo que Paulo diz em Coríntios 3, o homem natural não entende das coisas de Deus, é esse que é o meu rebanho. E fazer desse 1,5 bilhão de pessoas acreditar que o que está sendo pregado ali é o Evangelho. Eles estão evangelizando. Aí eu fiz o resumo para os irmãos entenderem, até porque nós estamos falando de ganhar almas, foi falado aqui nessa noite, ganhar almas. E tem gente entendendo que aqui e lá estamos falando a mesma coisa. Então, irmãos, veja bem. Existe solução para a situação da humanidade? Existe algum projeto que possa fazer deste mundo um governo sem corrupção,
sem assassinato, sem doença. Há alguma opção, alguma proposta que possa fazer, que possa um dia o ser humano viver aqui na Terra um reino sem nada disso? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Quando? Jesus, depois da tribulação, vai descer e vai reinar o que nesse mundo? 1000 anos. Nesse reinado milenar de Cristo, como é que será a Terra? Como é que será a humanidade? Como é que será a fome? Vai ter fome? Não. Vai ter violência? Não. Vai ter guerra? Não. Mas, irmão, eu venho falando com a igreja já tem um tempo, tem gente que não entende o que eu estou falando. Tem crente que continua, quando reúne na escola, não sei aonde, vamos católicos, vamos juntos rezar o Pai Nosso. E tem crente que reza. Irmãos, o Pai Nosso no catolicismo, eu nunca rezei texto, alguém aqui sabe de texto? Eu sei que para cada Pai Nosso tem não sei quantas Ave Maria. O Pai Nosso, como é que diz? É o carro-chefe para depois puxar para cada Pai Nosso. Vocês nunca foram católicos, mas aí tem um terço. Para cada Pai Nosso tem não sei quantas Ave Maria. O Pai Nosso é uma das rezas. O Pai Nosso é uma das rezas. Não é oração, é uma das rezas e que não é a principal. É uma das rezas. A principal reza é a Ave Maria. Cada Pai Nosso. Então, mas diz assim, irmão, eu já expliquei isso para vocês, é problema grave. O texto de Jesus ensinou, depois de Pai Nosso, santificado seja o teu nome, aí diz, venha o teu reino. Esse venha teu reino, irmão, que Jesus está recitando, eu já passei para você, é uma oração judaica. Qual reino? Inclusive por isso que eles não aceitaram Jesus, o reino messiânico. Venha teu reino. É uma oração escatológica. Venha teu reino. Por isso esse Jesus. E Jesus é esse? Porque nós sabemos que o Messias vai trazer o reino. Mas Jesus disse a Pilatos, o meu reino agora, não, pastor Expedito explicou isso aqui domingo, para quem entendeu a teologia, nós vivemos entre o já, mas ainda não, o reino já veio, já, nós já estamos no reino de Deus, nós já somos cidadãos, como é que é? Cidadãos, porque senão vira cidadãos, né? Cidadãos do reino do céu. Mas o reino que virá ainda não veio. Mas eu não vou entrar nessa questão ainda. Aí, irmãos, um teólogo chamado Agostinho, Santo Agostinho, ele era santo mesmo, igual eu e você, não tinha diferença nenhuma, ele era santo igual nós. Ele colocou, como é que o católico diz? Venha, bendito, Pai Nosso que estás no céu, santificado, venha a nós o vosso reino. Irmão, venha a nós, não tem na Bíblia. Você pode procurar na sua Bíblia aí, Mateus, quanto é que é? 6,10, não tem venha a nós. Isso mudou tudo, irmão. Tem venha o teu. Esse venha a nós é porque Agostinho diz, não existe milênio. A Igreja Católica é amilenarista. Quando Jesus vier para o juízo final, não tem esse negócio de vir para a reina, eles são amilenaristas. O que existe... Teve o milênio católico, irmão. Teve o milênio católico. Nos livros de história da igreja, não é no livro de teologia nem Bíblia. Todo mundo sentou em banco de escola, tem um período de 1000 anos na Europa, milênio, que foi taxado pelo historiador com o nome de idade o milênio católico, irmão, já teve. E foi período de trevas. As pessoas morriam com 30 e poucos anos,
90 e tanto do povo era analfabeto, morria porque não tinha comida, era uma miséria. Aí, irmãos, o que o catolicismo romano aqui, em qualquer lugar, está pregando, e esse Papa, que é o sumo de todos os papas, prega, é que a igreja, que é o que diz o milenarismo, vai promover na terra um bom reino, um ponto em que a humanidade dos homens magníficos, nós chamamos os homens caídos e depravados no pecado. Vai acabar com a fome, vai acabar com os homens serem sanguinários e assassinos, vai acabar. A igreja vai fazer isso na terra. Irmãos, fazer um milênio de pessoas não regeneradas. Jesus disse, do coração do homem não regenerado é que produz o quê? Assassinato, adultério, sequestro, aborto, estupro. É do coração. Como é que muda o coração do homem, irmão? Como é que se produz uma humanidade com um coração depravado, caído, escravizado do pecado? Viver isso. Mas você entenda uma coisa, irmão. Olha, eu quero falar sobre catolicismo. Porque nós vamos pregar o evangelho aqui, mas vai para quem? Para o católico. Se tiver aqui uns 2.000 aí que não é sem religião, mas o irmão sabe, eu quero contar um caso para vocês, eu contei, não sei para quem foi. Foi para você, Kézia? Acho que foi para Kézia. Mas eu fui comprar pão 5 horas da manhã, já está dando meia-noite para sair. 5 horas da manhã, ali nos aqui, tem dia que eu acordo 4 horas da manhã morrendo de fome, fui lá comprar. Aí, vem 2 prostitutas, 5 horas da manhã, uma delas já foi da igreja, a outra é bem novinha, menor de idade. Cigarro na mão, uma garrafa de cerveja na outra. Sabe o que eles disseram para mim, pastor? Sabe o que eles falaram para mim? Imagina. Sério? Sério, meu irmão? Eu estava de carro, né, porque de uniforme madrugada muito frio. Tem uns que eu ainda falo assim, passeou. Esse nem passeou, não falei. Passeou, não passeou. Porque ele fala passeou, que eu não posso estar passeou. Passeou. Porque eu não posso dar passeou, porque é uma vergonha, né? Mas essa nem passeou, tive coragem de dar para ele. Daí eu passei. Mas então, irmãos, veja bem. Eu quero ler com vocês uma coisa. O que a igreja pode fazer? 2 de Pedro 3,12 diz assim, no final. Apressando o dia de Deus. O que a igreja pode fazer, irmãos? E aí, irmãos, tem um problema. Porque lá acho que há 50 anos atrás, foi um Papa que fez o Rerum Novarum, os assuntos novos, e fez a doutrina social da igreja. A igreja católica fez uma tal de opção pelos pobres. Você sabe qual é a opção pelos pobres? Vocês sabem, você vai falar que Lula é o pai dos pobres? Então não vai falar. É o comunismo. Eu mostrei para vocês aqui, na escola dominical, todo ano tem aquela campanha da fraternidade. Eu mostrei para vocês aqui. E tem uma cartilha. A cartilha do Manual da Fraternidade daquele ano, acho que é sobre dívidas de pão, irmãos, é uma cartilha de sindicato do PSOL, do PT, de qualquer coisa. Eles enxergaram que a doutrina marxista de luta de classes e que a igreja deve lutar pela classe pobre contra a classe rica é o verdadeiro evangelho.
O que a Igreja Católica aqui, em qualquer lugar do mundo, está fazendo? Falando nisso, irmão, 13% de todos os católicos do mundo estão no Brasil. Aqui em Mambaí é pouco, mas no Brasil hoje é menor. Para cada 3 protestantes tem 4 católicos. Mas segundo todas as previsões, daqui a pelo menos 10 anos é o contrário. No Brasil, para cada 4 protestantes vai ter 3 católicos. Os evangélicos estão superando aqui no Brasil. Em Mambaí, quem sabe a gente consegue chegar nessa mesma tarifa, né? Os maiores 90% da população é católica na Itália, Espanha e Portugal. Itália, onde fica Roma, Espanha e Portugal. Na África, tem muita gente convertendo ao catolicismo romano, porque a miséria lá é extrema. E eles vêm dizendo, irmãos, que o trabalho, o evangelho é a igreja, os católicos batizados, sei do que, no seu município, promover assistência social. O que é evangelizar? É defender a ecologia para os nossos filhos que virão, essa ecologia que proíbe o uso de gasolina, que não vai dar em lugar nenhum. Não pode queimar lenha, não pode queimar carvão. Isso é o evangelho. Irmãos, o evangelho que eles estão pregando aqui, como em qualquer lugar que tenha catolicismo, e é muita gente no mundo, não tem a ver com conversão, novo nascimento, aceitar a Cristo. Tem a ver com a mudança na sociedade. É mudando a sociedade que as pessoas vão viver. Não, qual é o pressuposto evangélico? Nós vemos o seguinte: Jesus fez uma comparação. Ele diz assim, comparação de Jesus fez: se você for beber numa casa água e só tem 2 copos, e tem que beber no copo, deixa de beber do outro jeito, porque tem o depósito de água que você não pode. Você tem um copo, está sujo por fora, mas limpo por dentro. O outro está limpo por fora, mas está sujo por dentro. Você quer que eu ponha água em qual para você beber? Qual deles dois? Bom, limpo por dentro eu posso pegar e está sujo por fora, eu posso pegar assim, ó. Jesus está dizendo que a mudança acontece, não é de fora, não é mudando a sociedade que nós vamos construir um mundo, é mudando, e essa é a ideia evangélica. A gente leva a conversão do indivíduo. Agora é uma coisa importante: o indivíduo que foi limpo por dentro, ele deve fazer diferença na sociedade. Então a gente muda a sociedade, ganhando as pessoas para Cristo, tirando elas do roubo, do vício, da imoralidade. É assim que nós achamos que o mundo pode mudar. Mas outra coisa interessante, porque a igreja deve participar de movimentos sociais, tem nada a ver em procurar promover o bem-estar social, não tem nada a ver. Mas tem eu já coloquei também vocês uma tese, e assim, o despertar evangélico para a política, nós temos que fazer parte, a gente tem, porque é o seguinte, irmão: eu não posso votar num partido de trevas, não posso. Pois é. Falou, eu não posso. Se eu não votar, eu estou deixando alguém dizer. Eu tenho que votar em alguém que pelo menos pretende fazer da sociedade, igual agora, traficante. Esse povo tem que ir para a cadeia. Estuprador tem que fazer castração química. Eu tenho que votar em quem aprova isso, mas não é, irmãos, na ideia. Infelizmente, diz que no arraial evangélico, que através de governantes, nós vamos fazer do Brasil o milênio de Cristo.
Ô, irmão, isso não acontece, o mundo jaz no maligno. O mundo não tem socialmente, politicamente. Aí esse novo Papa escreve mais da metade falando da IA. E realmente nós também estamos falando de IA. Que vai ser usada para o mal. Vai. Internet é usada para o mal, para o bem e para o mal. Que nós temos como a igreja influenciar para que a internet seja usada só para o bem. Você sabe quando? Só se for no milênio, se tiver internet. Tem jeito. E que alguns de nós, irmão, estamos achando que a gente tem que engajar mesmo, irmão. O crente tem que ser militante. Mas sem esperança, irmão, de que o mundo vai ter conserto. O mundo não tem. Nossa esperança é só a única esperança do crente é a vida. Aí eu quero ler os versículos que diz assim, irmão, ó. Sobre o engano. Alguns versículos diz assim, irmão. O diabo, ele trabalha com o engano. Por isso que esse indivíduo que pastoreia 1,5 bilhão de alma para o inferno, ele tem que ser muito intelectual, porque, irmão, enganar 2, 3 pessoas, 10 pessoas, mas enganar 1,5 bilhão de gente, o cara tem que ser bom. Aí diz aqui, deixa eu ler alguns versículos. 2 Tessalonicenses. Vamos ver alguns versículos aqui. 2 Tessalonicenses 2. Eu não sei, acho que é poucos versículos que eu tenho que ver aqui. Irmão, já é 15 para meia-noite. Teve gente que teve que ir antes, mas eu não vou terminar meia-noite, não. Vou dar um tempinho ainda para ter um período de oração. Acho que em 10 minutos eu termino. É o primeiro termino, é 7, né? Irmãos, eu estou falando isso para vocês, estou com 26 minutos, achei que ir mais, porque eu quero mandar isso para os amigos teólogos meus que vão saber que eu fiz uma resenha da encíclica que o Papa escreveu terça-feira. 2, diz assim, ó, 2 Tessalonicenses 2, 10. A minha tradução, a King James antiga, diz, e com toda artimanha e engano. Sua Bíblia fala em engano nesse versículo? Irmão, artimanha e engano. Aí no 11, deixa eu ver, no 11 diz assim, por isso Deus lhes envia a operação do eu, para que creiam na mentira. É assim que diz? Irmão, forte ilusão para que creiam na mentira. Deus permite. Ele também só progride, porque Deus permite ele fazer isso. Para quem crê na mentira. Aí deixa eu ler mais uma aqui, irmão. Em Atos 3:10, aqui é Simão, de onde surgiu o nome Simonia. Simão diz, Pedro, quanto é que você quer para você me ensinar? Porque Pedro botou a mão na cabeça dos irmãos. Os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, falou em língua. Aí, quanto é que você quer para você me ensinar a fazer essa mágica? Surgiu o nome Simonia, quer dizer, irmão, adquirir com dinheiro as coisas de Deus. Por que chamou Simonia? Porque na Idade Média, principalmente, irmãos, os irmãos sabem que em Mambaí tem uma série de casos. Quando o filho era gay, homossexual, o que faz aqui em Mambaí? Sempre foi, irmão, manda para o convento. E aí, irmãos, os cargos de bispo, arcebispo, cardeal, os nobres, eu quero que meu filho seja cardeal. Comprava. De forma que a igreja começou a ser, irmão, governada por pessoas totalmente sem condição, mas os pais compravam. Então, aí Pedro disse para Simão, filho do diabo. Hoje se falar isso é preso, né? Cheio de todo engano. Vê aqui, irmão, engano. Engano, achando que... Aí comprou, queria comprar. Mas Pedro não vendeu, mas aprendeu como é que faz para as pessoas parecerem. Está aí, irmão, o movimento carismático católico, isso é uma imitação. Agora o Totus Tu Mariaê, lá em Goiânia, o maior movimento
das Américas de Adoração em Maria, vai ser esse fim de semana, lá no Serra Dourada, me parece, vai ter Maria é Maria na língua estranha. Maria é na língua estranha, Maria é. E vem outras aí. Engano. Deixa eu ler outra. Romanos 13:13. 3:13. A língua deles urde engano. Irmão, não vamos, eu acho impossível, é um engano tal, que disse lá em Marcos 13, consegue enganar até crente. Mais um aqui para vocês verem. Eu já li para vocês que virão muitos em meu nome e enganarão muito. Muito bem. Bom, eu quero terminar aqui, a gente quer orar um pouquinho, né? A gente não vai passar muito meia-noite, talvez meia-noite 10, meia-noite 15, vocês que já ficaram aqui vão ficar até o fim. Resolvi falar isso aqui, irmão, que isso aqui é coisa para teólogo, mas vocês são. Lutero, o que é um teólogo? Lutero orava 4, 5 horas por dia. E assim, teólogo é quem ora. Não é quem estuda, é quem ora. Quem foi que falou? Quando eu adoeci, eu fiquei doente, demoniada em 1999, que eu fiquei melhor assim da consciência, uma macumbeira, uma mulher do centro espírita, ela me chamava assim de Toinha. Toinha, vamos lá para a Católica, que lá você vai gostar, hein? Tem uma parte que é igualzinho crente. Então, irmãos, veja bem, é isso. Mas o que eu quero terminar aqui, é a segunda vez, terceira vez que eu estou terminando, é 7. Nós precisamos pregar o Evangelho, conforme foi dito aqui, para a salvação das almas. Embora a gente tenha que ser militante político, tenha que favorecer a ação social, tenha que fazer parte, irmão, tem a gente fazer parte de tudo que vem trazendo melhoria para a vida do povo, da comunidade, da sociedade. Nós não estamos lutando para que esse mundo seja o paraíso do milênio, isso é impossível. Este mundo irá de mal a pior. Jesus disse, é necessário que tenha guerra, é necessário que tenha doença, é necessário que tenha terremoto, seca, é necessário, irmão, é necessário. Não temos como ir contra isso. Então o mundo irá, irmão, estou entendendo? O mundo não tem conserto, não se engane. Que candidato A, vou passar para outro candidato B, partido B, não sei o quê. Não tem conserto para esse mundo, por favor, outro. Tem um versículo que diz que os pobres sempre os tereis convosco. Outra coisa, irmão, agora não é dia hoje, mas quando Davi diz, eu sou pobre e necessitado. Davi, irmão, deu acho que 20 mil cabeças de boi. Como é que esse homem é pobre? A ideia de pobre na Bíblia, irmão, pobre é sinônimo de servo de Deus. Não é, na maioria das vezes, sinônimo de pobre, bem-aventurados pobres, é pobre na Bíblia, irmão. Cuidado, cuidado. A igreja deve lutar pelo pobre. Bem-aventurado não é o pobre que não tem dinheiro. Bem-aventurado pobre de espírito. Senhor, fale, você que sabe, a noite é sua. Eu não posso filmar os irmãos se eu só estou daqui, parece que o trem desgruda. Eu nunca falei aqui na igreja, cometi errado. Uma suposição, eu nasci na Coreia do Norte. O meu presidente não permite que eu use a Bíblia.
Eu sou culpado também disso. Muito bem. Irmãos, outra coisa, eu recebi recente essa notícia. Apesar de tudo, um dos lugares onde o evangelho mais está crescendo é na Coreia do Norte. Agora, irmão, veja bem. O que faz uma pessoa ser perdida? Não ouvir o evangelho ou nascer de Adão? O homem é perdido por quê? Porque não ouviu ou porque é filho de Adão? Porque é filho de Adão. O que uma pessoa tem que nascer para ser condenada? Fazer? Só tem que nascer. Agora, é aí que entra o assunto, irmão, de pregar o evangelho. Qual é a única possibilidade para o perdido pecador que nasceu de Adão e é condenado? Existe uma possibilidade para ele? Existe. Qual é? Como ouvirão se não há? A fé vem pelo... Aí é que entra, irmão. Veja bem. Irmão, a gente se fala muito nisso. Talvez a gente entre nessa crítica, nessa condenação. Todos os recursos das igrejas protestantes deveriam estar, na sua maior parte, investido em levar o evangelho. Aí aqui eu vou ler para o senhor aqui, irmão, vou ler para o senhor o versículo que responde. Eu ensinei na escola dominical que tudo tem que ser respondido na Bíblia. Diz assim, irmão, 2 Tessalonicenses de novo, vai lá para mim. E vou terminar agora, viu, irmão? Porque se deixar eu... amanhece o dia. Muito bem. Muito bem. Irmãos, diz assim, os que não creram e os que não ouviram... deixa eu ver, essa Bíblia aqui fala diferente. É 2 Tessalonicenses 2. Eu acho que é o 10. Muito bem. Mas aqui, irmão, diz assim, os que não ouviram e os que não creram. Está aí, 2 Tessalonicenses 2, depois você acha. Os que não ouviram estão perdidos. Não é essa a obra da missão? Quem não ouviu. Porque, veja bem, irmão, tem um argumento aí. Se quem não ouviu o evangelho está perdoado porque não ouviu o evangelho, tá a melhor coisa que a gente pode fazer no mundo. Quem não ouviu está perdoado porque não ouviu. Qual a melhor coisa que a gente vai fazer então no mundo? Esconder o evangelho de todo mundo. É quem não ouviu. Vamos entender o argumento? Se quem não ouviu o evangelho, irmão, não, você não ouviu o evangelho, então a melhor coisa que a gente faz no mundo é destruir o evangelho, porque ninguém ouve. E se quem não ouve tem um? Entendeu? Mas ao contrário, a Bíblia diz que tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir. É onde entra a cruzada. Estamos orando pela salvação. Estamos falando na Coreia do Norte. Em outros lugares. Agora, certamente, irmão, existem agências evangélicas e evangelistas que estão agindo lá na Coreia do Norte. É um lugar onde mais cresce. Agora não pode carregar a Bíblia, não pode falar a paz do Senhor, não pode dizer glória a Deus. E eles se reúnem nas casas e crescem. Amém. Eu vou terminar. Chega. Muito obrigado, Evânia. Está contigo, viu? E meu celular entrou na meia-noite, a gravação ficou preto e branco. Meia-noite ele desliga. Então tá, tem poucos minutos. Amém. Deus abençoe.